Ok, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, agora com o tema O que é receber Jesus como Senhor e Salvador? Essa é uma pergunta que muitos não conseguem responder. Sendo assim, meu objetivo é ajudá-lo a compreender e responder a esta pergunta. Já vimos o que é o pecado, que o pecado separou o homem da presença de Deus e deixou uma herança maldita para a humanidade, condenando o mundo ou a criação de uma forma geral. Porém, Deus teve misericórdia e dá uma nova oportunidade para o homem se redimir do pecado, no que Ele mesmo deu a solução para o problema do pecado e, para isso, enviou Jesus Cristo ao mundo. Já apresentei através da Bíblia quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. Agora darei continuidade procurando mostrar o que é receber Jesus como Senhor e Salvador. Além disso, darei início aos aspectos que envolvem a salvação em Cristo e como isso acontece. Receber Jesus como Senhor e Salvador não é apenas levantar a mão durante um apelo por uma mensagem quando movido pela emoção. Muitas pessoas, por não conhecerem e outras por ignorarem a verdade da palavra de Deus, acham que porque estão frequentando uma igreja e participando dos cultos e por se sentirem bem ou até mesmo porque estão recebendo bênçãos como cura e bens materiais, Jesus se tornou Senhor e Salvador de suas vidas. Eu sinto muito, mas tenho que dizer, isso pode ser apenas religiosidade. Não estou dizendo que Jesus não cure e nem abençoe o convertido, mas posso garantir que aceitar Jesus é muito mais que isso. Veja que o próprio Senhor Jesus diz: E, chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Este é um texto que encontramos ainda no livro de Mateus 16:24, no livro de Lucas 9:23. É a mesma palavra, apenas confirmando esta verdade. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é renunciar à própria vontade para viver de acordo com aquilo que Deus pede na sua palavra, e assim se tornar discípulo. O apóstolo Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:1-2. Vejam que é com a razão que devemos entender para sermos transformados e assim entendermos a vontade perfeita do Senhor para nossas vidas. A emoção faz parte do nosso ser, mas na maioria das vezes ela impede a compreensão daquilo que devemos aprender e praticarmos no nosso viver, o que nos leva à conformidade das coisas deste mundo. Pedro, na sua primeira carta, chama a atenção da igreja dizendo: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13-16. Aceitar Jesus é separar-se totalmente de acordo com a sua vontade. Isso é ser santo. É sacrificar completamente o ego. Isso tem que ser feito com sobriedade, entendendo que as coisas erradas que antes se praticava pela ignorância,
Agora, com o conhecimento revelado por Jesus, não cabe mais fazê-lo. Eu não tenho dúvida que esta seja a cruz que Jesus disse que temos que carregar a cada dia. Abrir mão da própria vontade em obediência à sua palavra, como fazia Paulo, que diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Ele diz ainda: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Depois, já quando sentia o peso da idade, ainda Paulo é capaz de aconselhar os jovens que estão iniciando sua caminhada de obediência. Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4, 5 a 8. Obedecer é usar da liberdade de discernir e escolher aquilo que é certo do errado. Porém, quando o ego domina, o homem não consegue se submeter a uma ordem ou uma lei. E assim não permite que a vontade do Senhor domine em suas decisões e atitudes. Infelizmente, este é o retrato que representa uma grande parte daqueles que dizem ser cristãos, que dizem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Vivem em busca de bênçãos, sinais, milagres, profecias, querendo ouvir somente aquilo que lhes agrade e lhes dê prazer. E por isso não conseguem se firmar. Ficam pulando de igreja em igreja, procurando homens que dizem estar cheios do poder de Deus, tentando assim saciar seu ego consumista. Mas nem de longe querem ouvir a sã doutrina, tampouco deixar suas velhas práticas, mas continuam amando as coisas deste mundo ao ponto de colocá-las na frente das coisas de Deus. Não estou querendo com isso dizer que a igreja na qual congrego é a única certa. Sei que há muitos líderes e muitas igrejas comprometidas com a verdade da palavra de Deus. Estou apenas chamando a atenção para que você reflita sobre esta verdade. Ninguém chegará à presença de Deus por pertencer a uma igreja ou denominação, nem porque canta no coral ou faz parte do grupo que canta na igreja, ou por praticar boas ações. Sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ninguém chegará a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dando continuidade, como prometi ainda nesta lição, quero estar apresentando alguns aspectos que envolvem a salvação. Para entendermos melhor o que é aceitar Jesus, vamos ver os aspectos que envolvem a salvação. O primeiro aspecto é arrependimento. Para alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é necessário que reconheça que é pecador. Jesus iniciou seu ministério dizendo: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Arrependimento é mudar completamente de pensamento e atitude em relação a Deus. Eu costumo ilustrar dizendo que é como alguém que quer ir para Curitiba, saindo de Itajaí, pela BR-101, e descobre que está indo na direção de Florianópolis.
O que esta pessoa precisa fazer é lógico que é a conversão, pois está indo na direção contrária de onde quer chegar. Arrepender-se, então, é reconhecer que é pecador e deixar o caminho errado para andar no caminho certo. E segundo o que a Bíblia ensina, Jesus é o único caminho para se chegar até Deus. O segundo aspecto é fé. Este é talvez o maior desafio para uma pessoa aceitar Jesus, porém necessário. É preciso crer em Jesus Cristo como ele é apresentado pela palavra de Deus. No livro de Atos temos os registros, ou o registro onde um carcereiro, depois de ouvir a pergunta, que diz: Senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Jesus diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida eterna. João 5, 24. O apóstolo João escreve à igreja dizendo: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 10, 12. Vejam que essas verdades precisam ser aceitas conforme estão registradas. Por isso, o autor da carta aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Já falei sobre a necessidade de recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e sobre o perigo da religiosidade que leva muitos a um convencimento de que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, apenas porque a pessoa se tornou membro de uma igreja. Falei que o fato de frequentar os cultos, cantar no coral ou fazer parte de um grupo que canta ou porque pratica boas ações e é dedicado nas atividades da igreja local, isso não é prova de que a pessoa foi salva. Infelizmente, por vivemos em uma sociedade corrompida dos valores estabelecidos por Deus através da Bíblia, muitos dos que dizem ser discípulos de Jesus são apenas consumistas das promessas que o Senhor faz através da sua palavra, o que leva milhares a trilharem apenas a religiosidade da satisfação carnal, o que os torna apenas consumistas, viciados pelos sensacionalismos emocional, cumprindo-se assim o que está escrito. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 4. O apóstolo Paulo continua descrevendo como seriam os últimos dias, dizendo: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de dizer coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Esta é a realidade que estamos vivendo em nossas igrejas. Sim, eu sinto em dizer, esta é a realidade que estamos vivendo. Por isso, darei continuidade vendo pela Bíblia os aspectos que envolvem a salvação e assim refletir a necessidade ou não de mudanças em relação às nossas convicções quando dizemos que Jesus é Senhor e Salvador. Já falei de dois aspectos. O primeiro é que não pode haver salvação da parte de Deus se não houver arrependimento por parte do pecador. A Bíblia ensina isso do início ao fim. Os profetas do Antigo Testamento pregaram, são muitos os textos, mas darei um exemplo. Veja, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Ezequiel, capítulo 18, verso 30. No Novo Testamento, João Batista, o precursor de Jesus, também tinha como tema principal de sua mensagem o arrependimento. Foi isso que Mateus registrou. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, de 1 a 2. Com Jesus não foi diferente. Veja qual foi a mensagem que iniciou seu ministério. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 15. Da mesma forma, os apóstolos de Jesus o fizeram. Veja qual foi a resposta do apóstolo Pedro àqueles homens que, depois de ouvirem a mensagem que Jesus era o Salvador, fizeram. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 31. O arrependimento é uma ordem da parte de Deus a todos. Veja o que o apóstolo Paulo registrou. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Sendo assim, o arrependimento leva o pecador a mudar completamente de pensamento e atitude em relação a Deus. Isso chama-se conversão, ou seja, deixar o caminho do pecado e aceitar o caminho de Deus, que é Jesus. Como ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro aspecto que falamos foi a fé. Como já foi abordado, todos nós temos fé. Faz parte do nosso ser. Dei o exemplo prático onde muitos utilizam a fé quando vão ao ponto de ônibus. É porque acreditam que ele vai passar por ali no horário que está estabelecido dentro da proposta da empresa responsável. Não é verdade? A fé salvadora leva a pessoa a depositar a confiança naquilo que a Bíblia registra e ensina sobre Jesus Cristo, aceitando como a verdade vinda de Deus, seja elas invisíveis, presentes ou futuras. Por isso, a definição bíblica de fé diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Por isso, a fé em Cristo não leva em conta circunstâncias. O cristão consegue manter-se firme mesmo quando enfrenta lutas, pois seus olhos conseguem ver as bênçãos espirituais prometidas por Deus no futuro, mesmo sendo elas invisíveis. Veja o que o apóstolo Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia
nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o tendes vistos a mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 a 9. Assim pode-se dizer que, para alguém receber Jesus como Senhor e Salvador, é necessário, primeiro, arrepender-se e, segundo, depositar sua fé naquilo que a palavra de Deus ensina. Neste processo, há a participação do homem, pois ele tem que se esforçar em conhecer a vontade do Senhor e negar a sua própria vontade em favor da vontade de Deus, conforme disse Jesus. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Marcos 8:34. Mas é bom lembrarmos, é Deus que vem ao nosso encontro, dando-nos a oportunidade de conhecer. O aspecto a seguir difere do arrependimento e a fé. É uma ação direta de Deus na vida do homem que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Teologicamente, é chamado de regeneração. Isso quer dizer gerar de novo. A ideia bíblica de que através de Jesus Deus faz de novo o homem que foi contaminado pelo pecado, o qual nasce de novo, não é algo reformado, mas gerado novamente. Paulo se refere a este ato de Deus dizendo: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Isto é a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, em resposta da fé e do arrependimento. Quando Nicodemos, um homem reconhecido como um dos mestres em Israel, conhecedor das Escrituras, foi conversar com Jesus a respeito da salvação, ouviu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Esta resposta pasmou aquele homem e o deixou muito perturbado, ao ponto de perguntar. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:4-5. Deixe-me explicar um pouco sobre isso. Jesus está falando de dois nascimentos. O primeiro se refere ao nascimento materno. É um ato totalmente de Deus, não há participação do homem. É Deus quem vai gerar no ventre da mulher a vida. Ninguém pode escolher os pais, tampouco escolher a cidade, país, nem escolher o sexo ou posição social para nascer. Não. Deus gera a vida no ventre da mulher e até o dia do nascimento a criança está protegida por uma bolsa de água no ventre da mãe. Isto é o nascimento da água, o nascimento materno. Mas Jesus está falando também do nascimento do Espírito. E esse, de igual modo, é realizado por Deus. Porém, tem a participação do homem que vai utilizar da liberdade que tem para escolher se quer nascer de novo. Ou seja, é necessário acreditar que Jesus venceu a morte, ressuscitou dos mortos, e assim nós também morremos e ressuscitamos com Ele, como Paulo ensina. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Romanos 6:5-6. Paulo ainda afirma:
e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Mais uma vez é necessário ressaltar: a regeneração é um ato totalmente de Deus. Por isso está escrito: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tito 3:5. Para que haja regeneração, antes é preciso crer. Por isso, a fé e o arrependimento são indispensáveis para que Deus possa regenerar o homem pecador. Nós daremos continuidade no próximo estudo, falando dos aspectos da salvação.